Calourada. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar. Começa agora nos estúdios da 95,3 FM a mais uma edição do programa Calourada. Um programa que dialoga e bate um papo e discute temas que são do interesse da comunidade acadêmica, mas muito especialmente do pessoal que entrou aí esse ano na graduação, o pessoal que prestou o Enem e está se preparando para entrar. E nós recebemos hoje aqui com muita satisfação a visita de 3 estudantes de graduação da Universidade Federal de São Carlos, que é a Raíssa Marcato, graduanda do curso de Engenharia Química, 6º semestre, a Lívia Sanches, graduanda da Engenharia Química, 4º semestre, e a Letícia Oliveira, também graduanda de Engenharia Química do 4º semestre. Meninas, obrigado por aceitarem o nosso convite e vir aqui bater esse papo conosco, tá bom? Nós é que agradecemos pela oportunidade. Legal. Bom, vocês desenvolvem um trabalho muito legal que é o lance da Operação Natal. Mas antes da gente falar sobre isso, em nome do interesse da Calourada, nós vamos começar perguntando o seguinte: como é que foi a trajetória de vocês? Vou começar contigo, que está na graduação há mais tempo. Como é que foi a saída do ensino médio e entrar no curso superior? Como foi esse processo para você? Mudou muita coisa? Estranhou tudo? Ou de boas? É bem diferente, né? Quando a gente tá no ensino médio, tá na casa dos pais muitas vezes, é tudo muito mais na nossa mão. Na universidade as coisas são muito, muito diferentes do que a gente está acostumado. Então eu sempre quis entrar aqui na Universidade Federal de São Carlos, e quando eu prestei o Enem, eu não passei de primeira, e aí eu acabei indo para outra universidade, que era muito longe da minha casa, e eu tive que me adaptar lá. Então eu vi que tinha saído uma lista depois de um tempo, cerca de 2 semanas, e eu tava com o nome nessa lista. Daí eu vim até aqui para demonstrar interesse, e quando eu passei foi a maior alegria, porque eu tava onde eu sempre quis e perto de casa, né? Aí depois teve que passar por todo o processo de adaptação, de morar sozinha, claro, fazer comida, lavar roupa. Aí a gente teve que aprender tudo, né? Mas é uma vivência que eu digo que todo mundo deveria passar, porque enriquece muito. Bacana, bacana. E tu, Lívia, como foi para você? Eu concordo muito com o que a Raíssa falou agora no final. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deve passar. Eu também vim, apesar de ser de São Paulo, que é uma cidade muito grande, o bairro que eu moro é mais afastado, então eu sempre fiquei muito perto de casa, muito com os pais. E eu não passei direto também, mas eu fiz um ano de cursinho diferente da Rai. E eu passei na segunda lista aqui também. Então, eu comecei outra faculdade lá também, e era longe de casa, a mesma coisa. Mas eu não gostava de lá também. Então, quando eu passei aqui, foi muito, muito bom. Eu também vim demonstrar interesse, e toda vez que eu vim pra cá, eu ficava super empolgada, e os meus pais também torcendo. E é uma experiência muito boa. Eu moro sozinha desde que eu vim pra cá, e cada vez a gente aprende mais. A gente aprende que produto usa pra limpar a casa, que produto faz pra tal coisa. É uma coisa que a gente acaba aprendendo mais cedo do que se a gente ficasse em casa, em São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom. A gente aprende a conciliar tudo que a gente faz e a gente cresce muito com isso. Perfeito. Tu é de São Paulo, Lívia. E tu, Rá? Eu sou de uma cidade que se chama Cedral. Ela fica Cedral, próximo a São José do Rio Preto. É uma cidade muito pequenininha. Legal. E agora eu pergunto então para Letícia Oliveira. Como é que foi essa experiência, Letícia? Tu saiu do ensino médio, aportou dentro de uma universidade como a UFSCar, e aí? Então, um pouquinho diferente delas, eu moro numa cidade muito pequena também, interior de Minas, e aí a gente teve que se mudar. Qual a cidade? Chama Guaranésia. Guaranésia. É Minas, mas é perto daqui. E aí, quando eu tava no meu primeiro ano do ensino médio, a gente mudou para Lençóis Paulista, e aí eu comecei a ver São Carlos, UFSCar, porque era um caminho de uma cidade até a outra, e eu falei, eu quero ir para essa faculdade. E aí eu passei direto já, vim pra cá logo depois do ensino médio. E eu acho que o fato de eu ter saído da minha cidade, que era muito pequena, de todos os meus amigos, e ter mudado para uma outra que eu não conhecia ninguém, ajudou ainda mais nessa parte de adaptação. Porque eu já tinha que
eu já tive uma experiência uma vez antes de ter que fazer amizade com as pessoas. E aí, também era o curso que eu sempre quis, a faculdade que eu sempre quis. E eu concordo muito com elas nos aspectos que a gente fica muito mais responsável. A gente aprende a conciliar, a gente sabe os deveres que a gente tem com a faculdade, as coisas de casa, porque não tem mais mamãe e papai para ajudar a gente. A gente tem que começar a pensar que tem que ir para a faculdade, seja de ônibus, de carro. Então, é uma vivência muito boa, porque a gente conhece muitas pessoas, a gente aprende a ir cuidando um do outro e até nessa parte de responsabilidade, porque a gente é um crescimento muito grande mesmo, realmente. Bacana, bacana. Bom, antes da gente falar sobre esse trabalho que eu acho maravilhoso que vocês estão fazendo, eu estou pensando assim, em dicas para o pessoal que já está aí há um ano na universidade, o pessoal que vai entrar. Quais foram as coisas mais importantes que vocês tiveram que aprender depois que passaram a viver longe dos pais? Qual o resumo da ópera? O que foi o mais importante? Rá, vamos começar contigo de novo. Eu acho que a parte mais importante, como a Lê comentou, são os amigos. Quando eu cheguei, já tinha sido acalorada, então as pessoas já estavam um pouco enturmadas e eu fiquei um pouco de fora, até com medo. E nesse período, para mim, foi muito difícil, porque eu não sabia pegar ônibus, eu não sabia como era o RU, eu não sabia nada. Então, como eu não conversava com as pessoas, eu não tinha essas informações. E quando a gente chega, a gente precisa conversar com as pessoas. Então, acho que a maior dica que eu posso dar, que foi o que mais me ajudou, é conversar com as pessoas, conversar com os veteranos que... Tem veterano que dá trote, mas tem pessoas que são muito legais. E aqui na universidade o que eu mais senti foi que as pessoas elas não fazem as coisas para te machucar na graduação. Então, esses veteranos, eles querem mesmo te ajudar. Eles te contam as experiências, eles te falam pelo que eles passaram. Então, a amizade, assim, acho que é a dica principal, porque com eles você aprende tudo. Que massa. E tu, Lívia, qual é a tua dica para a calorada? Concordo muito com o que a Rai falou. Com certeza, você chegar e não ter medo de conversar com as outras pessoas, de expor alguma coisa que você tá sentindo, algum medo, porque com certeza tem alguém que já passou por isso e que quer te ajudar nisso. Aqui, uma coisa que eu percebi muito é que as pessoas são muito solistas e muito empáticas. Então, sempre que você chega com algum medo, algum problema, elas querem te ajudar com a experiência delas. Que legal. Tanto que, quando eu cheguei de cara, às vezes eu ia em alguns estabelecimentos com os meus pais e os donos me passavam o telefone deles para caso eu precisasse de alguma coisa, eu podia pedir ajuda. Então, acho que as pessoas da cidade estão muito acostumadas com os estudantes chegando novinhos, assim, perdidos, e querem muito ajudar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal dessa cidade, que me fez gostar muito daqui e me fez me sentir muito mais segura longe de casa. E eu acho que outra dica legal também, é ter bastante planejamento no começo, porque às vezes a gente acaba assim, se embolando com voltar para casa várias vezes, ou às vezes não pode voltar e acaba indo em várias festas, não sei. Cada um é de um jeito, mas eu acho que se planejar é muito importante. Porque às vezes a gente olha pro armário e não tem roupa que a gente não lavou, a gente vê e não tem comida na geladeira. Então a gente chega todo perdido com essa experiência nova. Então tá sempre se planejando pra ver como vai ser o dia, é bem importante também. E sempre pegar dicas, porque tá todo mundo meio que no mesmo barco quando chega. E eu acho que conversar bastante com as pessoas é fundamental. Bacana. E Letícia, qual é a tua grande síntese para quem vai começar a morar só agora e estudar? Então, eu preciso concordar com elas que realmente fazer amizades e não ter vergonha ou medo de perguntar para as pessoas é muito importante. Nos cursos, até na primeira semana, assim, logo no comecinho, tem uma coisa que chama apadrinhamento. E aí, um veterano meio que apadrinha um bicho para poder ajudar mais. A Raíssa até que é minha madrinha, assim. E eu perguntava muita coisa para ela. Tipo, durante o semestre todo eu fiquei perguntando muito. Então, isso é muito importante porque... Às vezes, se você ficar, sei lá, doente, ter uma febre, sua mãe não tá aqui pra cuidar de você, sabe? Claro, são elas que vão cuidar da gente. Então, a gente cria muito esse senso de pertencimento, de uma família para ajudar, tanto coisas relacionadas à graduação, como a vida aqui em São Carlos, em geral. E outra coisa que eu acho que é muito importante, não se desesperar no começo, sabe? Porque...
é uma realidade muito diferente, porque você está estudando na sua cidade, o nível de exigência é outro, você ainda tem tudo na mão, tem seus pais fazendo as coisas, eles te levam, te buscam, tem almoço pronto, tem roupa lavada, tem tudo isso. E aí junta essa responsabilidade, mais o peso de estar numa faculdade e todo mundo falando que você não pode reprovar cálculo. Tem que saber filtrar muito o que você escuta, sabe? Não pode desesperar. Eu fiquei muito preocupada no meu primeiro semestre e no final do semestre eu vi que não valeu a pena, sabe? Eu só tinha me estressado, sabe? Porque deu tudo certo, tem uma hora que você chega e pensa que vai dar tudo errado, mas não vai. É ter calma, conversar bastante com as pessoas, que no final as coisas se ajeitam. Bacana. Bueno, nessa primeira parte a gente pensou um pouco nas experiências de vocês e como isso é significativo para outros calouros. Eu queria, num segundo momento, perguntar a respeito do seguinte. Vocês participam de um projeto muito bacana, o Operação Natal, e a minha pergunta é no seguinte sentido. Qual a importância de começar a graduação e se inserir em grupos, não somente grupos de estudo, porque tu mencionou, o cálculo é um dos grandes problemas na universidade, que está no Brasil, exigiria todo um programa único para poder discutir esse assunto, mas é de fato uma preocupação que o pessoal tem. Então é óbvio, de repente você tem um grupo de colegas para estudar junto, um veterano que já entende daquilo, vai facilitar a vida. Mas eu estou pensando agora, não é na questão do estudo de vocês, é na questão de vocês como estudantes e ao mesmo tempo agentes sociais que podem propiciar algum tipo de mudança. Tá? Que é o que me parece o trabalho da Operação Natal. Qual a importância dos grupos quando vocês decidiram se reunir num grupo para ter algum tipo de atividade social, ou já existia e vocês se inseriram, ou foram vocês que criaram a ideia? Como é que foi isso? Bom, eu acredito que esses grupos de extensão, que a nossa universidade é cheia, são essenciais para a formação de um profissional, porque nesses grupos a gente consegue desenvolver tudo aquilo que a gente aprende na universidade e desenvolver a nossa parte social, a nossa parte humana também. A Operação Natal é um projeto que já existe há 12 anos, então eu entrei há 3 anos. Ele começou dentro de um projeto de extensão que se chama PET da Produção, que é o Programa de Educação Tutorial. E no começo ele tinha cerca de 6 membros, porque ele era um projeto dentro desse grupo. E como ele foi crescendo, ele acabou se tornando independente. Então, no ano que eu entrei, que foi 2016, nós tínhamos cerca de 280 membros. Uau. Então, já era um número grande, que foi quando teve o aumento, que foi o que a gente disse que a partir daí o crescimento foi exponencial. Daí no ano seguinte foram cerca de 480 membros. E aí foi um choque muito grande para o projeto, porque eram muitas pessoas interessadas e a gente tinha muitas coisas para fazer, mas é muito difícil gerenciar. Claro. Então era um grupo de menos de 20 pessoas coordenando 480. Então esse ano a gente, como coordenação, passou por um processo de reestruturação. A gente aprendeu muita coisa sobre gestão de projetos, gestão de tempo. Então, a gente reestruturou o projeto e, atualmente, nós contamos com cerca de 380 membros, que são os fixos, e 120 voluntários, que fazem parte de um banco de dados, que nós convidamos para algumas atividades. Que louco! Você é ministro, 500 pessoas. Isso. E vocês, a Lívia e a Letícia, como é que vocês se inseriram nesse projeto? Nós entramos no ano passado no projeto, fazem 2 anos, então que a gente é parte. A gente entrou bem no ano que foi esse número enorme de membros, foram 480. E então a gente conseguiu sentir mesmo as dificuldades que aquilo trouxe. Claro que não como os coordenadores, que tiveram muito mais trabalho, mas como membro, nós sentimos muito algumas falhas que tiveram. E apesar disso ter ajudado com um grande volume de arrecadações, por ter muita mão de obra, a gente sentiu que muitos membros não estavam realizando um trabalho muito efetivo. Então, nesse primeiro semestre desse ano, a gente passou por toda uma reestruturação, sentou, analisou todos os problemas que tiveram e analisou várias formas de resolvê-los. E agora o projeto está rodando desde agosto, com essa nova forma. E por enquanto tá dando tudo certo, mas a gente teve que cortar o número de
membros, de vagas para membros. E a gente acha que tá sendo bem melhor agora. Eu acho que o projeto, ele tem uma certa, não sei se é a melhor palavra, mas influência aqui dentro da faculdade, porque é um projeto de extensão, mas é muito diferente dos outros que a gente tem dentro dos cursos. É um projeto que todo mundo participa, e como vai mais para essa parte social, as pessoas participam muito, e é o que mais diferencia dos outros projetos dos cursos. Então, as pessoas comentam muito, incentivam muito a entrar, porque logo no começo tem as representações do projeto, e aí por isso que tem essa quantidade de membros, porque as pessoas participam, aí não querem sair, querem continuar, Se mas apaixonam. todo mundo gosta muito do projeto, e aí tem os membros, por exemplo, membro do ano passado, quer ser membro esse ano de novo, e tem novos membros entrando. Então, a gente teve mesmo que passar por essa reestruturação. Isso que a Lívia falou de ter que selecionar, cortar um pouco o número de membros, a gente discutiu muito durante o primeiro semestre todo. Claro. Só que a gente via a dificuldade em conseguir gerir tudo isso. Porque, querendo ou não, a gente também tem os nossos compromissos da faculdade. Lógico. E a gente acredita que com menos pessoas a gente consegue direcionar melhor. Perfeito. E aí, o nosso trabalho está sendo mais efetivo. Realmente, teve algumas melhorias já do ano passado para esse ano, a gente pode perceber. E é isso aí. Bacana. Bueno, agora eu vou pedir o seguinte, a gente falou um pouco do projeto, não é? Então eu vou te pedir para fazer uma apresentação o mais detalhadamente possível, tá? O que é o projeto, quais são as ações efetivas que o projeto está desenvolvendo, quais são os critérios. Porque, por exemplo, vocês vão fazer arrecadações, fazem uma arrecadação consistente, com bastante gente, etc. Tá? Quais são os critérios das entidades que receberão, ou isso é entregue a algum departamento ligado à prefeitura, enfim. Detalhe isso para nós, por favor, porque eu acho interessante o pessoal compreender o processo todo. Bom, o projeto ele tem várias áreas, assim, né? Então, nós trabalhamos com arrecadação de donativos, arrecadação de sacolinhas, que são presentes que nós entregamos para as pessoas das instituições. Então, nessas sacolinhas, que é como a gente carinhosamente chama, tem roupa, brinquedos, se for criança, livros, se for adolescente, ou fralda, se for um idoso. Daí tem meia, calcinha ou cueca, tem guloseima, tem várias coisas. Claro. Então, as pessoas da comunidade apadrinham essas sacolinhas e nós levamos até as instituições. Uma outra atividade que nós fazemos é no cunho de ação social. Então, nós vamos até as escolas, levamos a importância do voluntariado, ensinamos sobre a universidade também. Então, esse ano nós já realizamos uma feira de profissões. Então, nossos membros foram até a escola, levaram as informações dos cursos que eles participam. Nós levamos projetos de extensão também para mostrar para as crianças como que é a vida aqui dentro da universidade. Claro, que bacana. Então, essas arrecadações de donativos, elas acontecem em vários eventos. Se vocês quiserem me complementar também, nós temos os dias de mercado, que são 3 finais de semana, que nós vamos nos mercados da cidade. Então, nós falamos sobre o projeto, explicamos sobre o voluntariado e pedimos as doações que as instituições mais precisam. Temos também o dia D, que é um dia que a gente vai, que é o fechamento do projeto. Esse ano ele acontece no dia 8 de dezembro. A gente vai até os bairros da cidade e passa de porta em porta falando sobre o projeto e pedindo essas doações. Nós também temos doação de roupa. Surgiu na edição do ano passado uma espécie de loja, mas não funciona como uma loja porque as pessoas não compram. Então se chama Loja Solidária. Nós arrecadamos as roupas, brinquedos, sapatos e levamos até uma escola. Esse ano vai acontecer no bairro Maristela Fagá. Daí, no dia 1º de dezembro. Isso. 1º de dezembro. Isso. No dia 1º de dezembro. Daí as pessoas da comunidade podem ir até essa escola e elas entram, escolhem o que elas querem, provam e podem pegar. Então é uma doação diferente, porque a pessoa ela tem a sensação de estar escolhendo aquilo, né? Tô falando, a gente tá recebendo doação até o dia 17 de novembro, que é o próximo sábado. Como a Raja falou, a gente recebe calçado, roupa de cama e brinquedo. E a gente tem caixas espalhadas por vários pontos da cidade. Basta colocar lá. E se for uma doação em volume muito grande também, pode entrar em contato com a gente, que a gente retira. Perfeito. Complementando uma outra coisinha que a Rafa falou,
Depois desses eventos arrecadativos, a gente recebe tudo que foi doado, avalia toda a validade, encaixota tudo e a gente separa em quantidades necessárias para cada instituição que a gente vai ajudar naquele dia. E é feito todo um estudo antes disso. O pessoal do time da logística vai na instituição, vê o que eles estão mais precisando, o que eles mais usam e fazem toda uma separação de porcentagens ou de quantidades que foram arrecadadas e que vai ser destinada para cada local. Muito bom. E também essas ações que eu comentei mais sociais, nós fazemos o que nós chamamos de pit stop, que é um dia que nós vamos até o centro da cidade para levar para a comunidade coisas diversas. Então, esse ano vai acontecer agora 24 de novembro e nós vamos até o Mercadão, então vai ter atividades de doação de cabelo, vai ter teatro, vai ter brincadeira para as crianças, a gente convidou o pessoal da instituição que a gente ajuda para levar uma barraquinha, então eles vão vender comida lá e toda essa renda vai ser revertida para eles. Então vai ser um sábado que nós vamos ficar a manhã toda no Mercadão, levando essa alegria para a comunidade, espalhando o que a gente chama de a palavra do Natal. Porque a gente faz com que as pessoas fiquem felizes e sintam o espírito natalino ao longo do ano. Legal. E me diz uma coisa, você já falou que tinha muita gente, precisaram estabelecer critérios para reduzir, para ter, enfim, poder dar conta aí do trabalho todo. E estudantes que queiram se inserir no projeto, o que eles podem fazer? Porque o que eu estou vendo do trabalho que vocês fazem, ele é um acolhimento que tanto dá sentido para o estudante que está chegando na universidade, não é? Quanto também é importante justamente pela ação social, não é? Eu preciso aproveitar que o meu colega Gustavo me avisou que eu já estou atropelando o relógio, então vou fazer essa última pergunta. Tá? Os estudantes novos que queiram participar também do trabalho da Operação Natal ou que queiram divulgar no seu bairro, como eles fazem para participar? Como ter contato com vocês? Há alguma página, um ambiente virtual que a gente possa acessar para dialogar com vocês? Sim, nós temos uma página no Facebook, no Instagram. Se você procurar como Operação Natal, é fácil de encontrar. É um logo com fundinho verde, então é bem característico. E as pessoas que querem fazer parte do projeto, nós aceitamos estudantes universitários e normalmente o nosso processo de entrada acontece no meio do ano, assim. Certo. Nós não temos uma data fixa, porque como esse processo de reestruturação está acontecendo, Claro. nós não sabemos ainda exatamente, mas na página e no Facebook, no Instagram, nós sempre postamos as informações. E pode ser estudante da UFSCar, pode ser da USP também, de outra universidade? Sim, até o ano passado nós só tínhamos estudantes da USP e da UFSCar, mas esse ano nós contamos com a participação de uma aluna da Unicep. Da Unicep e uma também, aluna da perfeito. Unifran também, que é em Franca, que ela mora aqui em São Carlos. Perfeito. Bom, que recado vocês gostariam de deixar para o pessoal aí antes de nós encerrarmos? A gente é totalmente suspeito para falar desse projeto. A gente participou ano passado, a Raja é o 3º ano que ela participa, e a gente se encontrou muito nele. Tanto pelo bem que a gente faz para as pessoas, porque muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando, mas parece que a recompensa é tão grande para a gente que compensa demais. Então, esse amor pelo próximo, por querer ajudar as pessoas, o nosso ambiente também, a gente acaba fazendo muitos amigos, tipo, a gente se vê toda semana, várias vezes por semana, então a gente vai criando uma família muito grande e a recompensa é muito grande no final do projeto. Então, a gente está de portas abertas e esperando os novos bichos do ano que vem. Até quem já é da UFSCar, da USP, queira participar com a gente está esperando todo mundo. Façam um trabalho voluntário, participem do voluntariado. É uma coisa que nem dá pra chamar de trabalho, você só recebe recompensa, gratidão, você passa a enxergar o mundo de uma forma muito melhor. E não tem só a Operação Natal, apesar de ser a nossa preferida. Mas, como a Lê disse, nós somos suspeitas. Tem diversas outras campanhas também nas faculdades e vale a pena, assim, de um jeito indescritível. Massa, muito bom, muito bom. Raíssa,
Lívia e Letícia. Muito obrigado por vocês baterem esse papo com a gente. Eu estou encerrando então a mais esta edição do programa Calourada, e se por acaso você perdeu o início do programa, nenhum problema. Entra no site da Rádio Fiscar, na aba podcast, e lá você encontra o podcast tanto desse programa Calourada quanto de toda a nossa programação. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo trabalho. E é isso aí. 95,3 FM.